do verso da folha da capa de rosto, vai ter que estar conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano, que no nosso caso o mais recente é o AACR2. Pode passar, Douglas. Após a folha de rosto, vai ter errata, que no caso ela vai ser opcional, porque ela vai ser constituída de uma referência do seu trabalho e após a referência vai conter o texto da errata com as correções. E ela é opcional porque nem sempre há necessidade de haver uma errata, pois ela é colocada após o trabalho impresso. Pode passar, Douglas. Após, a gente vai ter a folha de aprovação, que ela é obrigatória, e nela vai conter o nome dos autores, o título do trabalho, e além da natureza, ela vai conter as assinaturas dos membros da banca, né, juntamente com a titulação e a data da aprovação do trabalho. E no finalzinho, novamente, vai ter o local onde que o trabalho foi apresentado e o ano de entrega. Pode passar, Douglas. Aí agora entra mais itens opcionais. No caso, vai ser a dedicatória, que o autor ele vai homenagear alguém que ele acha interessante, que ele julga relevante homenagear. Após os agradecimentos, que ele vai agradecer quem ele julgou ser relevante na elaboração do trabalho, né, ajudou ele de alguma forma a realizar o trabalho. E a epígrafe, que vai ser um texto que o autor vai apresentar uma citação seguida de uma indicação de autoria relacionada ao assunto do trabalho. Pode passar, Douglas. Depois vai ter o resumo, que o resumo é obrigatório, que ele vai ser um texto que vai apresentar os pontos relevantes do trabalho, da temática do trabalho, de uma forma clara e objetiva, né? Contendo todos os pontos, as conclusões relevantes do trabalho. Aí também, juntamente ao resumo, vem um resumo em inglês, né? No caso, abstract. Pode passar, Douglas. E agora entra mais itens opcionais, que são as listas, né? A lista das figuras, contendo todas as figuras que vão aparecer no trabalho e as páginas, a lista de siglas e seus significados, e a lista de quadros e tabelas, também enumerando as páginas de cada um. Pode passar, Douglas. E o sumário, que eu acredito que seja o mais clássico, que todo mundo conhece, que ele vai conter toda a divisão, vai apresentar todas as divisões do trabalho e enumerando a página. E essa divisão tem que ser conforme o seu trabalho foi escrito, né? Não faz sentido eu apresentar numa ordem diferente que o trabalho foi escrito. Pode passar. Boa noite, tá dando para me ouvir? Tá, ok. Beleza, então se tratando dos elementos textuais, pode passar, onde é que passa ali? Seria a estrutura de todo o desenvolvimento que vai ser apresentado, que segue nessa ordem da introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução seria a parte que você se situa na pessoa que está lendo o seu público-alvo, né, do que vai ser tratado todo o seu texto. Então, basicamente, você coloca os objetivos que você vai tratar ao longo e todos os elementos necessários para situar ao assunto a ser tratado. E no desenvolvimento, no decorrer dele, você vai apresentar todo o assunto, tanto como objetivo, os métodos para poder alcançar naquela pesquisa, o que você está sendo abordado, os materiais necessários e o decorrer de toda a pesquisa você vai estar ali no desenvolvimento, que seria a parte mais detalhada do seu texto que está sendo tratado. E basicamente a conclusão seria como se fosse um enxugado de tudo que você tratou no desenvolvimento, apresentando todas as conclusões que você chegou com aquela sua pesquisa e, no caso, se você alcançou o seu objetivo, que você teria que ser tratado ou não. E também justificando o que pode ter ocorrido para não ter chegado naquele objetivo. Pode passar. E tem os elementos pós-textuais, que vai ser mostrado no próximo. Pode passar de novo. Então, como um elemento obrigatório, conforme a BNT NBR 6023, você tem que ser as referências bibliográficas, que é basicamente toda a fonte de pesquisa que você usou para decorrer daquela sua pesquisa, do que isso foi tratado. E aí leva em consideração em artigos e tudo mais que você utilizou.
Glossário é mais como um item opcional, que seria um dicionário para poder maior compreensão de alguns termos que você utilizou, né, durante seu texto, seu artigo ou pesquisa. Apêndice anexo também, como elemento opcional, seriam os materiais que você usou pela obra, seriam tabelas, imagens e entre outros itens, que poderia auxiliar a maior compreensão, maior detalhamento do seu texto ou de sua pesquisa. E o índice, mais como outro opcional também, que é palavras, frases que remetem informações contidas do texto, como se fossem palavras-chave, né? Conforme a BNT NBR 6034. Pode passar. Boa noite, o meu nome é Boa noite. Letícia e agora eu vou falar sobre algumas regras gerais para a apresentação de trabalhos acadêmicos e elas estão pontuadas no item 5 da NBR 14.724. Pode passar. Pode passar. O primeiro subtópico trata do formato dos textos, que devem ser digitados em cor preta e tamanho 12, inclusive a capa. As únicas exceções para o tamanho da letra 12 são para citações longas, que são as que têm mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas, que devem ser digitados numa fonte menor. E quanto à cor do texto, só as ilustrações podem apresentar cores. E caso ele for impresso, deverá ser impresso em papel A4, branco ou reciclado. Todo texto deve ser digitado no anverso da folha. Só a folha de rosto que contém texto no verso, que é a ficha catalográfica, que é uma ficha que contém informações bibliográficas para identificar um livro ou documento no acervo de uma biblioteca, como o Gabriel explicou anteriormente. Pode passar. As margens devem ser de 3 centímetros na parte esquerda e superior e de 2 centímetros na parte direita e inferior, no anverso, igual está na imagem. E no verso, essas medidas são as mesmas, só que espelhadas. Pode passar, por favor. O segundo subtópico, ele fala sobre o espaçamento do texto, que, no geral, ele é de 1,5 entre linhas, exceto as citações longas, notas de rodapé, referências, legendas e a natureza do trabalho. Todos esses que eu falei agora vão utilizar o espaçamento simples. Na folha de rosto e na folha de aprovação, o título do trabalho, o objetivo, o nome da instituição, a localização, são todos alinhados no meio da mancha gráfica para a direita. As notas de rodapé são digitadas dentro da margem, ficando separadas do texto por um filete de 5 centímetros e espaçamento entre linhas simples. Pode passar. Pode passar. Agora são os indicativos de seção. Nos indicativos de seção, é definido que o indicativo numérico vem antes do título em algarismos arábicos, que são os números que a gente usa normalmente, e aliados à esquerda e separado só por um espaço do texto. E os títulos devem ser separados do texto normal por um espaçamento também de 1,5 entre linhas, como que vai se aplicar a todo o restante do texto. Pode passar. Pode passar. E tudo que eu disse anterior, por favor. Tudo que eu disse é exemplificado nessa figura. Como a gente pode ver, o título com o indicativo numérico alinhado à esquerda e com espaçamento, e o texto, que sempre começa com a primeira letra maiúscula. Pode passar. Às vezes também pode acontecer do título ocupar mais de uma linha. Aí, se esse for o caso, a primeira palavra da segunda linha
deve ser alinhada com a primeira palavra da primeira linha, igual está no exemplo da imagem. Pode passar. Boa noite, meu nome é Mike e eu vou Sou continuar eu ainda, apresentando. Mike. Até? Não, é só eu. Pode deixar que eu vou também. Bom, obrigada. Apresentando aqui o restante das regras gerais aqui. E eu vou começar aqui pelos títulos sem indicativo numérico. Todo título sem indicativo numérico, seja ele errata, agradecimento, lista de ilustração, aqueles títulos pré-textuais lá e os títulos pós-textuais também, eles devem obrigatoriamente estarem centralizados no texto e, de preferência, serem todos em caixa alta e em negrito. Pode passar. As paginações. As paginações, ela tem um fator importante, que eles começam a ser contabilizados a partir da folha de rosto, porém, as numerações só começam a partir dos elementos textuais. Ou seja, todas aquelas partes pré-textuais, elas são contabilizadas como paginação, porém, elas não têm o seu indicativo numérico mesmo. Esse indicativo numérico só vai começar a partir lá da introdução. Então, geralmente vai começar do número 5, 6, ou qualquer outro, a partir do número de elementos pré-textuais que você utilizou. A norma indica que essa numeração deve estar localizada no canto superior direito da folha, quando o trabalho é feito apenas do tipo anverso, né? Tendo ele distanciado 2 centímetros da borda direita e 2 centímetros da borda superior. Quando o trabalho é feito caracterizado tipo anverso e verso, ou seja, você vai utilizar os dois lados da folha, no lado verso, essa numeração, esse indicativo numérico, ele vai estar no canto superior esquerdo, com o mesmo distanciamento, 2 centímetros da borda esquerda, 2 centímetros da borda superior. E no caso aqui, não entrou, né, porque eu acho que não é, tipo assim, tanto o foco assim, mas para trabalhos muito longos, trabalhos que têm muitos volumes, essa paginação deve continuar nos próximos volumes. Se um trabalho tem um volume 1, tem 20 páginas, no volume 2, ele deve seguir a mesma regra de paginação, porém, começar a contabilizar as páginas anteriores. Então, lá na introdução sua, você teria a página 25, supondo que o seu primeiro volume tenha 20 páginas, por exemplo, então você já vai começar contabilizando a partir das páginas anteriores, isso até o último volume do seu trabalho. Pode passar. Aqui um explicativo aqui das distanciamento do indicativo numérico, a gente pode ver aqui no anverso e no verso. Eles são feitos dessa forma para ficar sobrepostos um para o outro, né? De certa forma, ele ficar um em cima do outro assim, na mesma posição. Pode passar. Bom, é que a gente tem a numeração progressiva, ela é elaborada conforme a BNT NBR 6024, e ela deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do trabalho, do conteúdo do trabalho. Você vai ter esse sistematização que a gente está mostrando aqui embaixo. A partir do número de tópicos que você vai estar utilizando, você vai estar sempre evidenciando dessa maneira. 1.1, tópico desse 1.1, 1.1.1, aí o tópico desse 1.1, 1.2, depois 1.2.1, e daí por diante. Eles podem estar preferencialmente destacados em negrito, itálico ou sublinhado, lembrando que se tiverem destacados de qualquer uma dessas maneiras, eles obrigatoriamente devem estar destacados da mesma maneira no sumário, tanto no texto. Se você faz um texto assim no Word, por exemplo, um trabalho no Word, lembrando que se você usa o sumário do próprio Word, ele já faz isso automaticamente. Até porque os títulos só vão aparecer no sumário conforme você vai criando o próprio trabalho acadêmico. Pode passar. As citações, elas são apresentadas conforme a BNT NBR 105.20. Eu não vou entrar muito em assunto aqui, porque isso é assunto do grupo 3, né? Então vai ser abordado mais para frente. As siglas, a norma especifica que a primeira vez que você utiliza uma sigla no seu trabalho acadêmico, obrigatoriamente você escreva ela por extenso
seguida da sigla entre parênteses. E você também pode ter, isso é opcional, uma lista de siglas que vem lá naqueles elementos pré-textuais, onde você tem todas as siglas utilizadas no trabalho e seu devido significado. Pode passar. Bom, o que a norma também especifica aqui também é as equações e fórmulas. Essa é uma parte bastante interessante que eu mesmo utilizei bastante e acredito aqui que, bom, a maioria daqui já deve ter feito, no mínimo, um laboratório de Física 1, e isso aqui é uma coisa que a gente utiliza bastante lá, né? Que é você utilizar a fórmula e, alinhada com essa fórmula no canto direito, você tem um indicativo ali dela entre parênteses. Equação número 1, equação número 2. Isso facilita muito a compreensão da pessoa que está lendo, assim como também facilita a correção do avaliador que vai olhar esse trabalho seu. Fica muito mais fácil, muito mais simples de você fazer isso. Lembro que quando a gente fazia os trabalhos, os relatórios de física, lá, a gente colocava isso preferencialmente na introdução. Aí, no corpo do texto, a gente citava essas equações, e quando a pessoa ficasse na dúvida lá no meio do texto, é comum, de onde esse cara tirou esses valores aqui? Aí você está lá, utilizando a equação 2. Então, você vai lá na introdução, vê lá a equação, observa quais os termos que estão ali, você tem um entendimento melhor do trabalho em si. Quanto às ilustrações, a norma fala que o indicativo delas obrigatoriamente deve estar na parte superior, seguido do nome da ilustração, ou seja, um desenho, uma imagem, uma figura, um gráfico. Isso seguido de um indicativo também. Gráfico 1, gráfico 2, imagem 1, imagem 2, seguidas de hífen e o título a que se refere a dada ilustração. E, obrigatoriamente, na parte abaixo dessa ilustração, deve estar uma fonte. Isso é um item obrigatório, mesmo que essa ilustração seja de sua autoria. Mesmo que você faça uma ilustração, mesmo que você crie um gráfico, obrigatoriamente deve ter uma fonte. Fonte, autores e o ano. Autores, 2020. Não está aqui, mas a norma também cita tabelas. As tabelas, elas são pré-determinadas de acordo com o IBGE. E, de certa forma, é bem parecido com as ilustrações. Informação do que é, né, tabela é um indicativo e o título na parte superior e a fonte na parte de baixo. Pode passar. Aqui uma ilustração de um gráfico. Observe que o indicativo está na parte superior, figura 2, o hífen e o título da ilustração, e na parte de baixo a fonte e o ano pelo qual do qual esse gráfico foi utilizado. Uma observação sobre tabelas que eu não falei lá é que a norma ela exige que a tabela, quando você utiliza de uma tabela no seu trabalho, você tenha citado ela no texto anteriormente, obrigatoriamente próximo de onde você coloca a tabela. Então você cita a tabela, você fala sobre ela, para depois você colocar ela. Pode passar. No mais, essas são todas as regras gerais e aborda tudo que a norma tem para falar. E aqui a gente pode ver alguns aspectos do porquê a padronização dos trabalhos acadêmicos. Muita gente assim já passou por isso, principalmente entrando no ensino médio, entrando no ensino superior, perguntar para que normalizar isso, para que fazer essa palhaçada. Mas então tem um sentido, né? Tem uma razão para você fazer isso tudo. Dentre eles aí é a facilitação da circulação do trabalho. O trabalho vai ter uma circulação maior, porque ele vai estar padronizado, vai estar totalmente organizado. Uma facilitação, assim como eu já tinha dito anteriormente na parte de equação, para correção, fica mais fácil de você localizar os pontos e você pontuar o que a pessoa ali fez ou não fez, e diminui também a probabilidade de erros. Você está fazendo uma coisa muito mais organizada, você vai ficar mais fácil de você localizar esses erros, além de potencializar a utilização do seu trabalho. Uma vez que, por exemplo, você vai utilizar uma bibliografia específica para fazer um trabalho, um TCC, uma tese,
ou qualquer tipo de trabalho acadêmico, você não precisa ter que ler o trabalho acadêmico inteiro. Se eu estou precisando apenas de umas referências para fazer meu trabalho, eu só vou lá na referência bibliográfica do trabalho da pessoa. Se eu preciso de um tema, uma parte específica do trabalho, eu vou no sumário, procuro, tudo de maneira muito simples e sucinta. Pode passar. No mais, é o que a gente tinha para explicar hoje. Obrigado pela atenção. Desculpa aí os problemas ocasionados aí nessa parte de colocar em tela cheia e essas coisas aí, a queda da minha internet no início, mas é isso. Não, ficou muito bom. Parabéns ao grupo. Ficou muito bom o trabalho de vocês. Estourou um pouquinho do tempo, mas não tem problema não, porque isso aqui é uma coisa nova para vocês. Eu sei que é difícil mesmo. Até a gente estoura o tempo sem perceber. E o tempo é muito curto para falar de um tema tão extenso, né? Que o tema de vocês, trabalho acadêmico, é muita coisinha e que é coisas importantes para a apresentação do trabalho, né? E como você disse, a organização é tudo, é fundamental para evitar tanta coisa e para facilitar, né? Então, isso é assim mesmo, é muito extensa essa parte de apresentação, mas parabéns ao grupo, todo mundo está de parabéns, todos falaram muito bem. E também o slide ficou muito bacana, gostei muito, tá? Para a gente ser breve, vamos passar para o grupo 2, tá? O grupo 3 eu vou deixar para a semana que vem, ok? Aí vai ficar o grupo 3, o 4 e o 5, tá? Grupo 2 vai falar da NBR 6023 de 2018, referências e elaboração. Grupo 2 já está pronto? Eu vou compartilhar. Boa noite. Eu vou compartilhar Boa noite. aqui, Glaucimar. Você só dá um feedback sobre a visualização. Eu fiz um Ah, PDF sim. para não ter o problema da janela tela cheia. Tá. Vamos ver como é que vai ficar. Tá, Jóia. Pode colocar. Boa noite, tá dando para ouvir? Tá, tô ouvindo bem, Ana Luísa. Tá ok, obrigada. Ok, tá exibindo aqui. Henrique, vai dar para ampliar? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu pensei em deixar assim só por conta da questão da janela da tela cheia, sabe? Que tava dando problema. Ah, não, então tá ok. Quando você quiser que começa, você me fala. Vou fechar aqui, pode ir. Boa noite, gente. Como a Glaucimar falou, a gente vai tratar da NBR 6023. Essa norma trata das referências bibliográficas em um trabalho acadêmico. Passa, por favor. O grupo é formado pelo Henrique, a Maria Eduarda, Mônica e eu, Ana Luísa. Pode passar. Bom, essa norma, gente, ela sofreu uma atualização no ano de 2018. Não sei qual que é a situação da maioria da turma. No meu caso, por exemplo, eu entrei quando a gente ainda utilizava a versão anterior da norma. Então, para quem é dessa mesma época que eu, a gente vai notar algumas diferenças com essa atualização. Ela traz para a gente mais documentos para serem referenciados, como publicações de redes sociais, podcasts. Oi? Tá dando para ouvir? Tá, sim. tô ouvindo. Ok. Como eu disse, ela traz também outros documentos para serem referenciados. Então, a norma ficou um pouco mais extensa, mas está bem exemplificada. Pode voltar, Henrique, por favor. A gente vai notar também, quando a gente trabalha com documentos de acesso online, aquele sinalzinho de maior e menor que a gente usava antes e depois dos links de acesso, a gente vai observar a supressão desses sinais.
E vai notar também que agora a gente pode estar suprimindo parte de um título, documento, desde que a gente não altere o sentido desse nome, incluindo no final do título o sinal de reticências entre colchetes. Outra coisa que a gente vai conseguir observar é que ela veio bem exemplificada, portanto, ela ficou mais extensa. A gente vai passar bem brevemente sobre os assuntos para não ficar uma apresentação muito longa. Pode passar. O objetivo dessa norma vai ser estabelecer os elementos que vão ser incluídos nas referências. A gente vai estar vendo a ordem com que esses elementos devem aparecer e de que forma eles devem estar sendo transcritos no documento. Então, ela vai orientar como que a gente vai preparar as referências para o material que a gente está usando no nosso documento. Pode passar. Os elementos da referência podem ser os essenciais e os complementares. Passa, por favor. Henrique? Tá dando bastante delay. Só um momento aqui. Henrique, pode passar. Oi. Eu acho que eu já passei, não sei se apareceu aqui. Ah, sim. Eu estou em dúvida se é a minha internet que tá ruim, desculpa. Não, sem problema. Tá tendo um delay, mas acontece, é a internet. Precisa repetir alguma coisa, Glaucimar? Tá dando Não. pra ver? Pode continuar. Tá dando para ver. Pode continuar. Para mim, não atualizou a página. Para mim tá aparecendo. Os elementos... Atualizou para todo mundo? Tá em definições. Isso. Os elementos essenciais vão ser as informações que são indispensáveis à identificação do documento na nossa referência. E os complementares, como o próprio nome já diz, vão ser aquelas informações que a gente vai adicionar para complementar o que a gente quer passar e melhor caracterizar os documentos. Pode passar. Bom, dentre os elementos essenciais, a gente vai ver o autor, que é quem escreveu a ideia. A Mônica vai estar falando para a gente melhor como que a gente vai estar referenciando os autores. O título da obra, que ele pode vir negritado. Se ele vier com subtítulo, vai vir separado com 2 pontos e sem negrito. A edição, que é quantas vezes aquele texto foi revisado ou modificado. O local que ele foi publicado, a editora e a data de publicação. Aqui a gente tem um exemplo, é até uma obra indicada na bibliografia da disciplina. Aí a gente consegue ver os elementos essenciais que foram colocados para referenciar a obra. Quanto aos elementos complementares, dentre eles a gente pode ter a descrição física, que é o número de páginas ou de volume que o documento tem, alguma ilustração ou dimensão, a série ou coleção que pertence ao documento, algumas notas especiais ou o ISBN, que é como se fosse uma espécie de RG para as publicações monográficas. Pode passar.
Aqui a gente tem um exemplo, a gente consegue perceber aí, então, os elementos essenciais, que é o nome do autor, o nome da obra, local de publicação, ano, e algumas informações complementares que foram acrescentadas para poder melhor caracterizar a referência. Pode passar. Aonde que essas referências elas vão estar vindo para a gente? A gente pode estar colocando no rodapé, no fim do texto ou do capítulo, em lista de referências, que é o que a gente usa com maior frequência, ou antecedendo resumos, resenhas e as recensões, que são qualquer tipo de lista, rol ou catálogo. Pode passar. Alguns modelos de referência. Como eu falei com vocês, a norma ela vem com muitos modelos de referências, a gente vai estar tratando apenas de alguns para não estourar muito tempo, mas quem quiser entrar em detalhes ou quem estiver trabalhando com referenciação no momento, o ideal é que fique sempre com a norma do lado. Ela é bem exemplificada mesmo. Então, as monografias... volta, por favor. Elas podem estar incluindo livros ou folhetos, ou então trabalhos acadêmicos. Eu vou falar para vocês um pouquinho de como é feito em livros e folhetos, trabalhos acadêmicos, a Mônica que vai entrar em detalhe com vocês. Pode passar. No caso de livros ou folhetos, os elementos essenciais vão ser o autor, o título, subtítulo e edição, se tiver, o local, a editora e a data de publicação. Quando for necessário, a gente acrescenta os elementos complementares para melhor identificar o documento. Aí aqui a gente tem uns exemplos. A gente colocou os elementos essenciais e os exemplos com elementos complementares lado a lado, só para a gente ver a diferença. Aí aqui vocês conseguem observar a referenciação com os elementos essenciais à esquerda da tela e com os elementos complementares acrescidos à direita da tela. Pode passar. Mônica, com você. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava falando, a internet caiu, desculpa. No caso dos elementos do trabalho acadêmico, a gente vai ter também a opção de colocar os elementos complementares. Mas os essenciais são o autor, seguido do título, subtítulo caso haja, ano que foi de depósito, o tipo do texto, porque pode variar, visto que um trabalho acadêmico ele pode ser uma tese, uma dissertação ou um TCC. O grau de especialização, se é um bacharelado, se é uma licenciatura, se é um doutorado. E o curso que está vinculado, entre parênteses, a vinculação acadêmica, o local e a data de defesa de apresentação. E ali embaixo a gente tem, né, um exemplo um tipo de forma, um exemplo de como seria o caso de um trabalho acadêmico. No caso de monografias em meios eletrônicos, inclui livros, folhetos e trabalhos em meios eletrônicos. Pode ser um e-book, um Blu-ray, um PDF, um CD, entre outros. No caso desses documentos disponíveis online, devem se acrescer, além daquilo que foi falado anteriormente, disponível em a data de acesso e como é mostrado embaixo, no caso que é um CD.
Pode passar, por favor, Henrique. No caso no qual que só pega uma parte de uma monografia. E que fique claro, gente, em todos os casos, você pode acrescentar elementos complementares. Os elementos complementares, eles não variam muito de todos os tipos. Contudo, se a gente fosse falar de todos os elementos complementares e os essenciais, a gente ia estourar muito mais o tempo. No caso de documentos como atas, anais, proceedings, entre outros, os elementos essenciais são os autores, um título da parte dessa monografia, seguidos da expressão in e da referência completa da monografia como um todo. No final da referência, deve-se informar a paginação e outra forma de individualizar a parte referenciada. Embaixo a gente tem um exemplo de apenas elementos essenciais. No caso de correspondências, essas correspondências incluem bilhetes, cartas ou cartões. Os elementos essenciais são o remetente, que é o autor, o título, o destinatário, caso haja, precedido pela expressão destinatário com o local, a data e a descrição física. Essa aqui já é um tipo de referência mais diferente se a gente fosse comparar com as outras, né? Porque tanto a dissertação quanto os artigos, eles têm uma similaridade maior do que o caso da correspondência, que mesmo que tenha um padrão, não é tão parecido quanto os outros. Passa, por favor. No caso de um artigo, que pode... Acho que a Mônica caiu. Desculpa, gente, porque a internet aqui tá caindo muito. Entrevistas, uma recensão, uma reportagem, uma resenha. Nesse caso, a gente volta mais para aquele modelo que a gente já tinha, assim, do autor, precedido do título, do subtítulo, do título do jornal que foi publicado, no local da publicação, na numeração do ano, no volume, na data de publicação, seção, caderno, parte do jornal, como é mostrado um exemplo abaixo. Todos os exemplos que estão no nosso slide foram retirados da norma. No caso de eventos como um todo. Eventos como um todo também segue aquela mesma dinâmica citada anteriormente, né? Que é o nome do evento, seguido da numeração, do ano, quando foi realizada, os títulos do anal, do tópico, a editora, a data de publicação. Passa, por favor. E, por fim, eu vou falar para vocês a patente, que também é uma coisa que muitas vezes ela é diferente dos demais e que precisa ser referenciada. Quando você vai usar uma patente, como exemplo desse eletroduto, você vai colocar a entidade responsável, que no caso foi esse Bertazzoli. Depois você vai colocar o autor, o título e o número da patente, que elas são todas registradas, como é mostrado aí embaixo. E as datas e o período do registro. A data que ela foi concedida. Foi, ainda não chegou, não apareceu aqui para a minha tela. Sim, não, voltou. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Maria Eduarda, dando continuidade aqui então, aos tipos de referência. Vamos para a imagem em movimento, que vai incluir os filmes, videocassetes, DVD, entre outros. Nesse caso, os elementos que vão ser essenciais é o título, o diretor e ou o produtor, o local, a produtora, a data e a especificação do suporte em unidades físicas, conforme a gente pode ver aqui no exemplo. Pode passar. Documento iconográfico inclui a pintura, ilustração, fotografia, desenho técnico,
diapositivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz e entre outros. Os elementos essenciais nesse caso vão ser o autor, o título, quando não existir, a gente vai atribuir uma denominação ou a indicação sem título entre colchetes, conforme vocês podem ver aí no segundo exemplo, a data e a especificação do suporte. Pode passar. Lembrando, né, gente, como a Mônica disse, em todos os casos a gente pode colocar os elementos complementares, mas aqui a gente está passando só os elementos essenciais para ser algo mais sucinto. Documento cartográfico, inclui os atlas, mapa, globo, fotografia aérea, entre outros. Os elementos essenciais vão ser o autor, o título, o subtítulo, se houver, local, a editora, a data da publicação, a descrição física e a escala também, se houver. Pode passar. Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico, como base de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros. Os elementos essenciais são o autor, o título da informação ou serviço ou produto, a versão ou edição, se houver, local, a data e a descrição física do meio eletrônico. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre a transcrição dos elementos que vão compor as referências bibliográficas, como o autor, o título, a editora, a data. Começando pelo autor pessoal, que é a pessoa física. O autor vai ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, e seguido do prenome e outros sobrenomes abreviados ou não. Vocês podem ver aí no primeiro exemplo, o último sobrenome do autor Alves, seguido de prenome e o outro sobrenome. Quando existir mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro e acrescenta-se a expressão et al., como a gente pode ver aí no segundo exemplo, quando tiver 4 ou mais autores. Agora, o autor-entidade, que é a pessoa jurídica. As obras de responsabilidade de entidade têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome por extenso. Nesse primeiro exemplo aí, nós temos como autor a ABNT, então começamos por Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição geográfica a qual pertence. No segundo exemplo, temos como autor a Secretaria do Meio Ambiente, porém, como ela tem um órgão superior, que é o Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente vai ser precedida de São Paulo e Estado entre parênteses. Pode seguir. Caso de autoria desconhecida. Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título e o termo anônimo ou a expressão autor desconhecido não podem ser usados. Algumas pessoas costumam colocar esses termos, mas o correto é iniciar diretamente pelo título. Pode continuar. Título e subtítulo. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figura no documento, separados por 2 pontos. No primeiro exemplo, nós temos aí arte sacra, 2 pontos, espaço sagrado hoje. Em títulos e subtítulos demasiado longos, podem se suprir as últimas palavras e nós vamos utilizar reticências entre colchetes, conforme a Ana falou no começo da apresentação, não sei se vocês recordam, mas ficaria dessa forma aí do segundo exemplo. A edição. Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita utilizando-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua do documento. Vocês podem ver aí no primeiro exemplo, 6ª edição. Indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada. No segundo exemplo, nós temos 3ª edição, revisada e aumentada, tudo abreviado. Local, o nome do local, a cidade de publicação deve ser indicado tal como figura no documento, conforme temos aí no primeiro exemplo. Se não for possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada e entre colchetes. Então, quando a gente encontra essa abreviação aí, SI, significa que não foi possível determinar o local.
Pode passar. Editora. O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se os prenomes e suprindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para a identificação. Conforme no exemplo aí que nós temos a editora J. Olímpio, que é a Livraria José Olímpio Editora. Pode passar. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os demais elementos, né, utilizados através da formação de referências dos documentos. O primeiro deles que eu vou abordar hoje com vocês é a data. Então, não é recomendado referenciar nenhuma publicação sem antes informar a data. Essa importância está relacionada para que o leitor, né, que vai utilizar a leitura dessa referência, ele entenda qual que é o contexto em que aquela publicação foi escrita. Então, não se pode cobrar que uma publicação aborde um conceito se naquela data aquele conceito ainda não tinha sido descoberto, aquele método ainda não tinha sido difundido. Então, a data ela possui diversas importâncias, né, numa publicação. Caso a data não seja encontrada, ela não seja conhecida, como não recomenda se referenciar nenhuma publicação sem informar, a gente deve fazer uma estimativa. Então, eu trouxe aqui, né, algumas dessas estimativas para a gente discutir. No caso, quando a gente quer falar um ano aproximado, a gente fala, né, ou 1957 ou 1958. Quando a gente tem uma data provável, a gente coloca o interrogação. Aqui, para a data aproximada, a abreviação CA. Ou quando a gente obtém essa data por outras fontes, se não o autor ou a publicação com sua ficha cartográfica, a gente adiciona esse tipo aqui de referência, né, no caso, o exemplo que vocês estão vendo. Continuando, né, com esses exemplos, se os intervalos são menores que 20 anos, na nossa incerteza, a gente pode colocar entre, né, então entre 2005 e 2008, por exemplo. Quando se conhece apenas a década, a gente coloca o traço, né, então a década de 70 aqui. Quando se conhece apenas o século, é o mesmo exemplo, só que suprimindo mais um algarismo. E para o século provável, é a junção das duas com a interrogação. Então, lembrando aí, a data é muito importante na questão da referência. Para obras que possuem vários volumes, que são publicados em datas diferentes, então a gente tem diversos papers, diversas publicações que têm diversos volumes, a gente tem que indicar a data do volume mais antigo e do mais recente, indicando aí uma ideia de continuidade e indicando quando aqueles volumes começaram a ser lançados e qual que é a questão da atualidade desses volumes. Então, aqui no caso desse exemplo, o volume mais antigo, 1926, e o volume mais recente, em 1940. No caso de periódicos que ainda estão correntes, né, em andamento, que são lançados ainda, a gente vai indicar apenas um ano inicial, seguido de um hífen em espaço, dando a ideia de continuidade, para que o leitor entenda que aquela série ainda continua recebendo contribuições de novos volumes. Para a inserção dos meses na data de publicação, eles devem ser indicados de maneira abreviada, segundo o idioma original da publicação. Então, no caso aqui, um exemplo da Lei 11.181, que é o Plano Diretor de Belo Horizonte, a gente deve indicar o mês de agosto aí como uma abreviatura, conforme indica a apresentação, né, e a norma também. No caso da descrição física, ela vai representar o número de páginas, folhas ou volumes daquele documento que está sendo referenciado. Tem que ser registrado conforme aparece na obra. Então, no caso, a gente vai colocar 216 páginas, né, para a obra paginada com algarismos arábicos, 117 folhas para trabalhos acadêmicos escritos apenas no verso das páginas, né? 3, o V, a abreviatura, quando a gente vai referir a coleções compostas por mais de um volume, e quando a gente está referenciando apenas uma parte daquela obra, a gente vai colocar o P de página e o intervalo que está sendo referenciado. Então, isso é muito importante para guiar aí o leitor, né, que vai utilizar da sua referência para fazer um estudo, para fazer uma consulta ou utilizar em trabalhos futuros. No caso das ilustrações, elas devem ser indicadas nas referências através da abreviação IL, e caso seja relevante, né, para o estudo, indicar se ela é preta e branca ou colorida, por meio das abreviações Color ou PIB. Então, a gente tem, né, alguns infográficos, alguns mapas de calor, falando na área da engenharia civil, algumas análises térmicas, em que a cor ela é realmente relevante. Então, nesse caso, a gente deve indicar para o leitor, na referência, que aquela figura é colorida, para que ele possa entender que aquela imagem possa render alguns frutos de análises que advêm de cores, né?
No caso de exemplos como processamento digital de imagens, entre outros, a gente tem alguns exemplos que a cor ela é realmente relevante para uma ilustração. No caso das dimensões, pessoal, ela deve indicar a dimensão daquele documento em centímetros, dimensão física. Então, ela deve estar posicionada após a descrição física e a ilustração, se houver, separada por vírgula. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, das dimensões apresentadas em centímetros, com 24,5 centímetros de altura por 10,7 centímetros de diâmetro. No caso de séries e coleções, a gente vai indicar entre parênteses os títulos das séries e coleções, separados por vírgula, da numeração em algarismos arábicos, se houver. E no caso da subsérie, caso, né, ela exista, ela vai ser separada da série por um ponto. E é interessante, né, que essa referência da série, ela deve ser representada como está na obra literária. Então, no caso, questão de maiúscula e minúscula, tem que ser referenciada assim como está presente. Então, no caso aqui, essa publicação do RE para o mundo, o E inicial e o E final estava em maiúsculo e o R minúsculo tem que ser mantido também. Ok? No caso das notas, elas tratam de algumas identificações adicionais posicionadas após as referências, em língua portuguesa, sem qualquer tipo de destaque tipográfico. Então, é um exemplo muito interessante, né, que eu trouxe. Henrique, você está sem áudio. Você está sem áudio. Está sem áudio. Ah, tá. Ficou o tempo todo sem áudio ou só agora? Só agora. Ah, tá. No notas, né? É, isso. No caso das notas, elas se tratam de algumas identificações adicionais que vão ser posicionadas após as referências. No caso, uma coisa que eu aprendi muito interessante durante a elaboração do trabalho é que a gente pode referenciar, assim, obras que ainda não foram publicadas. Então, por exemplo, se você conhece alguma monografia, alguma tese, uma dissertação que seja interessante para o seu uso, que ainda não foi publicada, né, com autorização do autor, basta identificar aqui no prelo, que significa uma publicação que ainda não foi difundida, ainda não foi publicada. Ao ordenar as referências, elas têm, né, uma sequência que ela vai ser conforme a BNT-NBR 10.520, e os sistemas mais utilizados são alfabético e numérico. Chamar atenção aqui também para alguns tipos de artigos e publicações que possuem uma ordenação própria. Então, o artigo ou o paper ele pode indicar ali para a gente uma referenciação, uma ordem que tem que ser seguida. Então, geralmente, né, conforme a norma, mas no caso de publicações, a gente pode seguir outros sistemas. E aí as referências, né, foram a norma, né, a BNT-NBR 6023, e uma indicação também para os colegas é esse livro, que é o Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas, que é um livro curto e bem interessante, que ajuda bastante aí nesse caso. Obrigado. Muito bem, parabéns ao grupo, ficou muito bom, apesar dos problemas com a internet. Gostei demais da apresentação, principalmente das observações de cada um, da observação da Ana Luísa, foi bem colocado, porque essa norma tem uma mudança recente, né? A norma é de 2018, e isso afeta um pouco, porque essa parte de referência é a parte mais trabalhosa, tá? De qualquer trabalho acadêmico. É algo extremamente complexo, tá? Porque vocês observaram que tem muita coisa, eles tentaram ser bastante objetivos, mas apresentaram muita coisa importante e relevante, tá? E então é algo muito minucioso e que, mesmo sabendo de cor e salteado, às vezes a gente acaba errando. Então, essa norma é importante conhecê-la e é importante tê-la arquivada, porque é uma consulta que vocês vão sempre precisar. Então, de novo, parabéns ao grupo. Só para encerrar a aula, tá? Eu peço que os grupos que apresentaram me enviem o slide. Eu acho que talvez seja melhor eu passar os slides, se vocês acharem conveniente, né? Porque
tem esse problema de travar, vocês podem me enviar antes da aula e aí eu passo. Aí eu peço para vocês que apresentaram, me envie, pode ser no Teams, pode ser no meu e-mail, para eu disponibilizar para os colegas, para eles poderem ter também esse documento, ok? Então, obrigada, gente. Foi muito bom a apresentação dos dois grupos e até a próxima aula, tá? Tchau para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.